Bom dia, terça-feira, 9 de março de 2021. Estamos aqui para mais uma aula de português, né? Nós vamos dar continuidade no livro, na página 64, onde a gente vai falar sobre a autobiografia. No quarto ano, vocês viram conteúdo sobre a biografia. O que é essa biografia? Bio vai significar vida e grafia, escrita, né? Então, foi a escrita da vida. Então, vocês viram alguma biografia, algum texto sobre a vida de algum autor, sobre a vida de algum escritor. E agora nós vamos estudar sobre a própria, que é própria, biografia. Então, a gente vai conhecer aqui a autobiografia de João Marcos, onde tem aí na página 64. Ele foi o cartunista, né, que é o criador de Telúria e Mendeleev. Então a gente vai entender como foi que surgiu, ele teve essa inspiração para criar a história de Mendeleev e Telúria, né? Vamos dar uma acompanhadinhazinha aí na página 64, na leitura, tá legal? A autobiografia de João Marcos. Muitas pessoas me perguntam de onde tiro as histórias que fazem parte dos livros. E eu sempre respondo: da vida. Mendeleev e Telúria são frutos das minhas lembranças de convivência em família, principalmente com minhas irmãs na infância. Mesmo sendo diferentes, e até com algumas pequenas briguinhas típicas de irmão, nós nunca deixamos de nos amar e de querer ficar perto um do outro. Hoje, já adultos e morando distantes, mas sempre perto do coração, encontrei nas histórias em quadrinhos uma forma de lembrar e, sobretudo, expressar esses momentos divertidos que vivi, através de Mendeleev e da Telúria, que é uma mistura das minhas duas irmãs. A maior parte das histórias deste livro surgiu dessas memórias. A disputa pelo controle remoto da televisão e pelo melhor lugar no carro. A busca pelos doces deliciosos que a minha avó escondia para procurarmos. A moeda plantada num vaso, para ver se nascia um pé de dinheiro. As caixas de papelão, principalmente as grandes, que viravam poderosas naves espaciais. Os banhos de chuva, as viagens à praia e até a novela que foi A Perda do Primeiro Dente. São várias histórias. Outras surgiram da minha observação de crianças, casos narrados por amigos e também da minha imaginação, que é sempre bem-vinda quando se quer contar história, inclusive em quadrinhos. Então ele está contando um pouco sobre a inspiração dele para ele poder construir a história em quadrinhos, para ele poder fazer a história em quadrinhos de Mendeleev e Telúria, né? Então, aonde ele encontra essa inspiração para poder escrever? Ele está contando sobre a própria biografia, não é? Sobre a própria vida. Então, na página 65, eu vou explicar a vocês e vocês vão resolver agora como atividade de sala, tá legal? Vocês, na segunda questão tem assim: assinale a alternativa que indica o assunto do texto. As aventuras de um personagem mineiro, a explicação sobre como surgem as histórias em quadrinhos de Mendeleev e Telúria, ou a história da vida de um ilustrador. Aí vocês vão assinalar, é apenas uma opção. Na terceira diz: quem conta a história da vida de João Marcos? É um amigo? É o próprio João Marcos? Ou é Mendeleev e Telúria? Isso aí tá explícito no texto, né? Copie um trecho do texto que comprova sua resposta. Então, você vai voltar na página 64 e olhar a opção que você marcou e ver lá no texto onde é que está dizendo isso. Essa opção que você marcou. Quem é que está contando a vida, né, de João Marcos. Então, aí a gente tem, quando alguém escreve a própria história, está criando um texto que se chama autobiografia. Auto significa próprio, como eu disse no início do texto. Bio, vida. E grafia, que é escrever. Então, escrever a história da sua vida. Na quarta questão diz assim: o que motivou a escrita desse texto? Lá no próprio texto tem falando também, é só questão interpretativa. Volta e olha o que foi que motivou ele a escrever esse texto, né? Na quinta questão diz: sobre a coesão do texto, responda as questões.
Releia a frase que inicia o segundo parágrafo. A gente tem: a maior parte das histórias deste livro surgiu dessas memórias. A expressão dessas memórias refere-se a quê? Né? Então, foram as memórias que ele teve. Quais foram essas memórias? Né? Então, dessas memórias vai se referir a quê? Volta lá no texto e tem lá dizendo a que se referem essas memórias. Na letra B, a palavra outras, que inicia o último parágrafo, refere-se a quê? No último parágrafo, nós temos: outras surgiram da minha observação de crianças, casos narrados por amigos e também da imaginação, que é sempre bem-vinda quando se quer contar histórias, inclusive em quadrinhos. Então, essa palavra que está iniciando esse último parágrafo aí, outras, está se referindo a quê? Né? Aí vocês escrevem. Em seguida, vocês vão pegar a agenda e escrever português, página 66, atividade de casa, né? Eu vou explicar para vocês, só que vocês vão fazer como atividade de casa, tá legal? Na sexta diz assim: a autobiografia é composta de 3 parágrafos. Relacione cada um deles com a ideia central. Tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo na autobiografia. Então, vocês vão relacionar a segunda coluna de acordo com as alternativas. Algumas histórias surgem da imaginação e de fatos relatados por colegas. É o primeiro parágrafo, tá no segundo ou no terceiro. Aí vocês escrevem a letrinha correspondente. Algumas histórias são criadas com base na memória e fatos vividos com as irmãs. Do mesmo jeito. Os personagens Mendeleev e Telúria foram inspirados nas irmãs do cartunista. Aí só colocar ABC, BCD ou BCA. Vocês olham qual é que corresponde. No primeiro parágrafo tá falando sobre o quê? Relê o primeiro parágrafo e olha qual dessas 3 alternativas. Aí coloca a letrinha dentro. Na sétima questão, nós temos: marque os períodos da vida que o ilustrador retrata em sua autobiografia. Então, quais eram os períodos que ele relata na autobiografia? Era quando ele era bebê, quando ele era criança, quando era na época da adolescência ou na época atual. Então, você vai marcar as opções, preste atenção, marque os períodos. Então, não é só um, são 2 ou mais alternativas que você vai marcar. A autobiografia é um texto em que alguém faz um relato de fatos vividos por ele mesmo. Pode abranger todo o período da vida da pessoa ou ser referente a um aspecto específico. Há um fato contado pelo ilustrador que se parece com algo que aconteceu com você também? Comente isso. Então você vai relembrar. Será que eu fico de briguinha com meus irmãos? Será se eu procuro doce que a vovó esconde? Então você vai ver se algum fato que ele relatou se identifica com você. Se se identificar, você escreve e comenta sobre ele. Na nona questão: os fatos narrados pelo cartunista em sua autobiografia interferem na história que ele pode ser criada? Explique isso. Então, essa questão aí, a 9 e a 10, seria para a gente poder debater em sala. Então, eu vou pedir que vocês escrevam no caderno para mim poder ver o que foi que vocês entenderam sobre nessa nona questão, sobre essa narrativa dele. Se interfere na leitura da história que foi criada por ele. Bota lá no caderno, né? Página 66, questão 9. Na 10ª, eu quero que vocês pensem um pouquinho, que era para vocês comentarem com os colegas também. Então, eu vou querer que vocês escrevam para mim e me mandem a foto, tá bom? Podemos sentir saudades de pessoas queridas, de lugares de onde passamos e de situações onde vivemos. Escolham um fato ou uma situação que tenha lembrança e vocês vão relatar, só que ao invés de ser para os colegas, vai ser para mim e de forma escrita, tá bom? Pra gente trabalhar bem essa escrita de vocês. Então, nesse momento, vocês podem apresentar objetos ou qualquer outro material que estiver relatando. Então, vocês podem escrever e relatar o que é que faz vocês lembrarem, sentirem saudade dessas pessoas ou desse lugar que seja querido por vocês.
eu quero a questão 9 e 10 no caderno, tá legal? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Página 66 para casa. Lembrando que questão 9 e 10 vocês vão escrever no caderno. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá legal? Um bom dia para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!